Olá pessoal, tudo bem? Treino e Foco Responde. Nós estamos fazendo aí uma microsérie do Treino e Foco Responde, voltando com a nossa série que nós julgamos ser a série de maior nível de interlocução, de conversação, de conexão com os nossos seguidores, a nossa audiência. Por isso nós estamos fazendo algumas estratégias diferentes do Treino e Foco Responde, onde nós vamos trabalhar um pouco com a tela do computador e um pouco aqui comigo. E vou tentar trazer algumas respostas para algumas situações colocadas e vistas nas nossas mídias aí do Treino em Foco, tá certo? E gostaria muito que vocês comentassem se esse formato tá legal, se esse formato não tá legal, qual seria outro formato que vocês sugerem para que seja feito no Treino em Foco, para trocar ideias, né? Se comunicar com vocês, ter maior nível de conversação e interlocução, porque vejam bem, nós não conseguimos responder a todos, é impossível. Hoje em dia são muitas perguntas, muitas colocações no YouTube, no Facebook, no Instagram, então nós tentamos responder, eu, o Caio e o Jefferson, da melhor forma possível, né? Mas mesmo assim é impossível, não temos como responder a todos. Então o Treino em Foco Responde talvez seja uma estratégia que nós pretendemos aprimorar mais em 2018 para trazer 3, 4, 5 perguntas no Treino em Foco Responde, perguntas mais salientados pelo pessoal e aí tentar responder. Então por isso a sua sugestão, a sua colocação para que nós aprimoremos essa série para 2018, ela é fundamental, tá certo? Bom, logo depois da vinheta nós vamos passar ao questionamento, a indagação, a pergunta de hoje, tá certo? Bom pessoal, como vocês podem ver, nós temos aí na tela, e por isso que eu estou trabalhando com as duas coisas, né? A gravação aqui comigo, nessa câmera, e a tela. Não sei como o Jefferson vai editar isso aqui, se ficou um problema para ele de edição ou não. Bom, não importa, ele se vira, vai ter que dar um jeito nisso, né? O que vocês têm aí na tela, a avaliação é fundamental, como realizá-la. Por que eu coloquei essa pergunta? Porque recebo muito essa pergunta, né? Como realizar a avaliação. Muita gente sabe que é importante, fundamental, mas como fazer, né? E nós colocamos um personal vacilão essa semana, que eu estou gravando agora, e esse personal vacilão retratava sobre a questão dele prescrever o treino. Eu era o personal vacilão, né? O ator, né? Do personal vacilão, onde eu prescrevi o treino totalmente desvinculado de qualquer tipo de diagnóstico do cliente. E a cada momento que eu prescrevi esse treino, o cliente apresentava uma dor de cotovelo, uma epicondilite, um problema no ombro, aí ia fazer um agachamento, ele tinha problema de hérnia discal, mesmo assim colocava o agachamento sem fazer nenhuma avaliação de que tipo de hérnia discal, que gravidade se encontra, se o indivíduo tem dor ou não tem dor. Quer dizer, claro que nós exageramos aqui de uma forma bem humorada, esse vídeo vai ficar em link, o Jefferson vai linkar em algum lugar por aqui, mas é uma forma de nós, com um tom de humor, né, abordarmos um tema pertinente, importante e às vezes controverso, às vezes meio polêmico. Nós não queremos causar polêmica, mas queremos trazer a visão do Treino em Foco em relação a esses temas, e por isso optamos no personal vacilão, como no aluno vacilão, tratar esses temas de uma forma mais humorada, tentando, né, dar um tom de humor para relaxar um pouco um tema que às vezes é importante ser abordado com firmeza e com profundidade. Bom, e quando nós colocamos no ar esse vídeo do personal vacilão, um dos comentários que nós tivemos no YouTube, por isso o link do YouTube foi esse, do Wilzito, né? Se médicos que deveriam fazer anamnese não fazem, o que dirá do personal? Risos, né? Há um problema também em relação a professores de sala. São raros os que fazem uma avaliação completa. Né? Então vejam bem o que ele está colocando aqui. Em parte eu concordo com ele. É raro nós vermos os professores fazendo uma avaliação completa como deveria ser feita, né? Geralmente é uma avaliação superficial para um treino também superficial padrão, talvez pela enorme quantidade de alunos. E aí eu fiz um comentário aqui rápido, né, tentando assim sempre que possível responder a vocês, tanto no Face quanto no YouTube, quanto no nosso site, Treino em Foco, quanto no Instagram também. Nós tentamos aí fazer um comentário ou dar um curtir lá, porque a gente viu a pergunta, mas nem sempre é possível responder. Bom, nesse caso aqui do Wilzito eu respondi. Sim, o professor na sala de TRP não tem condições de realizar uma avaliação completa, pois tem geralmente um número muito elevado de alunos. Portanto, é importante que a academia faça uma boa avaliação e para tal crie um setor específico para avaliar os clientes. Um abraço, Wilzito. Então vejam bem, essa é uma estratégia. Partindo do entendimento, aí nós temos que ter um entendimento, um pressuposto básico. Qual é o entendimento, qual é o pressuposto básico que nós devemos avaliar? Avaliar como? Com uma anamnese, mínimo, básico, né? Fazendo questionamentos, perguntas sobre se a pessoa tem experiência prévia, quantos anos treinou, que tipo de treinamento fez, independentemente do tipo de trabalho que eu vou fazer com ela.
vai ser um HIIT, se vai ser um intervalado, moderada intensidade, baixa intensidade ou alta intensidade como HIIT, se vai ser um trabalho de natação, se vai ser um trabalho contínuo, se vai ser um trabalho de força, se vai ser um trabalho de hipertrofia, se vai ser um trabalho de resistência, se é uma adaptação, não importa. Eu tenho que conhecer esse meu cliente, esse indivíduo que se encontra agora sob minha tutela de treinamento, personalizado ou não. Mas uma das avaliações que eu devo obrigatoriamente fazer é a anamnese. A fotogrametria para fazer uma avaliação postural é uma das formas de se fazer a avaliação postural. Não é a única forma de se fazer. Eu particularmente trabalho com a fotogrametria, gosto do procedimento, gosto da técnica e acho interessante, porque é uma técnica quantitativa, cientificamente já se mostrou bastante válida. Então eu particularmente gosto dessa técnica, nós já apresentamos vários vídeos no Treino em Foco sobre essa técnica para avaliação postural. Outras técnicas existem e são possíveis de serem utilizadas. Fazer um teste de força mínimo. Agora, esse meu cliente que está chegando agora, tem condições de fazer um teste de força? Bom, qual o teste de força que eu estou pensando? Teste de um RM? Se eu pensar em teste de força de um RM, realmente talvez esse meu cliente não consiga fazer. Imaginando que esse cliente é um idoso, eu posso fazer talvez com esse cliente um teste de força de sentar e levantar da cadeira 5 vezes e marcar o tempo que ele faz isso. Isso é um teste inclusive aplicado internacionalmente em estudos científicos, onde o idoso deve sentar e levantar da cadeira com uma técnica específica, certo? E nessa técnica específica sentar e levantar na maior velocidade possível e fazer 5 atos motores, ou 5 sentar e levantar 5 vezes, e nós cronometramos esse tempo. A performance de força é melhor quanto menor for esse tempo. Então essa é outra forma de se pensar em teste de força. Então para eu pensar em teste de força eu tenho que na anamnese conhecer meu cliente e saber que tipo de testes eu posso ou não posso fazer com ele. Resistência abdominal. Há necessidade de se medir a resistência abdominal do meu cliente? Então que teste irei fazer? O teste abdominal de 1 minuto? O meu cliente tem condições de fazer o remador em 1 minuto? Lembrando que o remador, do ponto de vista cinesiológico, também envolve, principalmente dinamicamente, os flexores do quadril. Esse cliente tem condições de ficar acionando o ilho psoas reto femoral, por exemplo, particularmente o psoas, que tem conexão desde T12 até L5. Esse cliente não tem algum problema de coluna que possa, num teste máximo, partindo do entendimento que ele é um sedentário e nesse teste máximo causar um problema mais sério, que ele já apresenta, por exemplo, como uma hérnia discal nessa região e é sedentário, e eu vou aplicar um teste de esforço máximo com esse indivíduo, onde tem pessoas que vai tensionar justamente nessa região com um reto abdominal muito fraco, e lembrando que do ilho psoas, o ilho tende a anteverter a pelve, então o reto abdominal como retroversor tem que entrar forte para evitar essa anteversão. Quer dizer, existem várias situações cinesiológicas que eu tenho que avaliar previamente, conhecendo através da anamnese do meu cliente, para poder saber se eu posso ou não aplicar um teste de 1 minuto, por exemplo, de flexões abdominais como o remador, que é um dos testes clássicos que se tem, ou com os antebraços cruzados à frente do tronco e fixando os pés. Mas eu tenho que avaliar várias questões. VO2, preciso obrigatoriamente saber a competência aeróbia dele? Eu preciso ter uma noção dessa competência aeróbia, ou eu posso detectar isso através do próprio treino? Ou eu preciso obrigatoriamente fazer uma ergoespirometria com o meu cliente? Ou seja, existem vários testes para se saber o VO2, mas o primeiro é sabermos se nós precisamos fazer esse teste do VO2, se ele é fundamental para a prescrição. Se ele não for, naquele primeiro momento, talvez não seja um teste importante para ser feito. Outros testes passam a ser mais importantes. Talvez a fotogrametria, para avaliar a postura, ela passa a ser, nesse primeiro momento, mais importante do que o teste do VO2. Então isso tudo tem que ser avaliado, mas eu tenho que gerar dados do meu cliente que subsidiem a minha prescrição de treinamento, a minha dosificação de carga. Eu vou aplicar doses de carga sobre o meu cliente e eu tenho que ter bases que me possam pensar melhor que cargas são mais interessantes ou desinteressantes de aplicar num primeiro momento no meu cliente. Teste de agilidade é importante? Se é um indivíduo jovem, qual a necessidade de fazer um teste de agilidade? Talvez com um indivíduo idoso fosse interessante um teste de agilidade funcional. Algumas situações de equilíbrio, talvez, sobre apoio unipodal possam ser interessantes com idosos. Agora, talvez com indivíduos jovens, não. Testes funcionais, que tipo de testes funcionais, que função motor eu estou preocupado em avaliar, tudo isso pode ou não fazer parte da minha bateria de avaliação. Teste de flexibilidade, pela fleximetria, usando o flexímetro, identificar ADMs, né, amplitudes de movimento, inclusive assimetrias, fazer do hemicorpo direito, hemicorpo esquerdo, há uma diferença de flexibilidade, de ADM na flexão do ombro no plano sagital, por exemplo. Então são várias questões que são fundamentais, algumas fundamentais, outras nem tanto, vai depender muito do nosso cliente, mas é importante nós sabermos para prescrever e dosificar a carga. Então,
partimos do entendimento que sem avaliação a prescrição passa a ser às cegas. Isso que foi uma postagem que eu fiz no Facebook, deu um certo alvoroço com o pessoal, alguns compartilhamentos, e fica bem interessante, porque é importante mesmo. No nosso entendimento, qualquer tipo de prescrição sem prévias avaliações mínimas, que deem mínimo dado subsidial, para entender melhor que tipo de dose de carga eu devo aplicar, é uma prescrição totalmente feita às cegas, né? Totalmente feita às cegas. Então, nesse sentido, eu tenho que entender, voltando um pouquinho ao nosso tema no início, a avaliação é fundamental. Acredito que dessa forma eu tenha pelo menos minimamente demonstrado que sim, é fundamental. Como realizá-la? A ideia, e aí é uma ideia para se discutir, se aprimorar, mas é um primeiro passo, talvez aqui do Treino em Foco, é que numa academia ou nas academias de ginástica se cria um setor de avaliação específico. Até porque, como o Isito falou no comentário dele no YouTube, muitos profissionais não fazem porque justamente não tem tempo plausível para isso. Tem uma sala onde existem 50 pessoas treinando, são 2 profissionais para atender 50, nós estamos dividindo o esforço de cada profissional para 25 pessoas. Como é que esse profissional ainda vai ter tempo de fazer avaliações criteriosas? Ele pode fazer algumas avaliações que são passíveis de serem feitas durante o próprio processo de treinamento, mas não anteriormente ao processo de treinamento. Então, no nosso entendimento, o personal trainer tem que ter uma sessão específica de avaliação com o seu cliente, ou levar ele a um setor de avaliação específico que domine os protocolos avaliativos, que seja feito com o cliente esses protocolos avaliativos e que ele tenha esses resultados na mão. E aí sim possa interpretar a carga de treinamento. Isso para o treinamento personalizado. No treinamento não personalizado, por exemplo, em academias, clubes, grupos de corrida de rua, por exemplo, que seja levado essas pessoas a um setor de avaliação específico. Não precisa ser o próprio profissional de educação física que coordena 20 pessoas num grupo de corrida de rua, ele obrigatoriamente tem que dominar os protocolos avaliativos. Leve para uma academia ou para um estúdio que seja específico e tenha a capacidade específica em fazer a avaliação dos clientes, né, de pessoas. Então, que terceirize essa avaliação. Os resultados virão. O importante é para quem irá prescrever o treinamento ter esses resultados na mão, mas não obrigatoriamente ele executar a avaliação. Então terceiriza a avaliação. Então de alguma forma tem que ser criada uma estratégia para que se possa ter esses dados subsidiais e aí poder fazer uma boa prescrição de treinamento. Então passei aqui hoje 2 ideias aí e uma linha de raciocínio lógico do porquê que é fundamental se fazer a avaliação previamente a uma prescrição. Tá ok, pessoal? Então deixar algumas ideias, vamos debater. Sempre aqui no Treino em Foco eu coloco que nós não temos uma verdade dogmática, né? Não queremos ter e não temos. Então a nossa verdade é uma ideia, que nós temos algum pressuposto, que defendemos esse pressuposto da nossa linha de raciocínio, mas isso não quer dizer que outras linhas de raciocínio estejam equivocadas, e nem que a nossa esteja soberanamente certa. Talvez vocês venham a contra-argumentar e nos levem a pensar de uma forma diferente. Ok, estamos evoluindo dessa forma. Mas os contra-argumentos, obviamente, têm que ser em contra-argumentos sólidos, já que nós temos, no nosso entendimento, também argumentos sólidos para defender esse nosso ponto de vista, que sem avaliação, a prescrição é às cegas. E como fazer isso? Ou o próprio personal, ou o próprio indivíduo da academia faz, o que é, num primeiro momento, difícil, e se isso for difícil, terceirize essa avaliação para alguém, alguma academia que faça essa avaliação de forma criteriosa e segura, com excelente fidedignidade, né? Bom, para fechar, eu trago aqui para vocês os nossos 2 grupos fechados no Facebook. Eles são fechados, mas havendo interesse de você, é só solicitar, eu libero o ingresso aos grupos. O primeiro grupo é o Ciência no Treino em Foco, onde nós postamos artigos científicos, sempre analisados por mim e pelo Caio, previamente, com observações, anotações no próprio PDF, e nós liberamos para as pessoas que integram o grupo, né, para debater, para baixar o artigo, para analisar, para estudar. Então o pessoal que se interessa aí por ciência na área da prescrição do exercício, o Ciência no Treino em Foco tem essa visão. Trazer artigos comentados, analisados previamente, por mim e pelo Caio, e ajudar aos nossos seguidores, a nossa audiência, né, ao pessoal que está no grupo. Hoje somos quase 15 mil integrantes do grupo. E o Personal em Foco, que é um grupo que nós, no Facebook fechado também, só solicitar seu ingresso que nós liberaremos, que é um grupo que nós criamos há pouco tempo, e ele também visa trazer informações científicas, mas aqui a abordagem focada no trabalho personalizado. Então você que trabalha com personal training, quer que nós façamos uma leitura, uma peneira das informações que rodam, e no nosso entendimento, as informações que vêm a esse grupo são informações pertinentes à atuação do treinamento personalizado. Então nós buscamos ajudar nesse grupo, Personal em Foco, aos nossos colegas, né, que trabalham no treinamento personalizado, trazendo informações que nós
visualizamos na literatura, visualizamos rodando na internet e entendemos como informações importantes para serem discutidas e debatidas dentro do grupo, e nós trazemos e abrimos para o debate com o pessoal. Acreditamos que assim todos que estão tanto no grupo do Ciência Treino em Foco quanto no Personal em Foco cresçam ao longo do tempo, tá certo? Então era isso, pessoal. O Treino em Foco Responde de hoje é isso. Espero ter contribuído com vocês e opinem se esse formato foi legal, não foi legal, porque a ideia é juntar esse formato em várias perguntas depois. Então nós fazemos um Treino em Foco Responde um pouco mais longo e trazendo várias informações, várias perguntas e indo respondendo, né? As perguntas aquelas que são mais recorrentes nos nossos canais de mídia do Treino em Foco. Tá certo? Obrigadão por hoje, muito valeu pela presença de vocês online aqui comigo. Valeu por assistirem esse vídeo até o final e qualquer observação, qualquer comentário, façam aqui. Dentro do possível, nós lemos todos, mas dentro do possível respondemos aqueles que temos condições de fazer. Tá certo? Muito obrigado, valeu, até a próxima.